3 formas de você humanizar o seu personagem de RPG. 3 formas muito simples, muito bacanas, muito interessantes para você humanizar o teu personagem de RPG nesse vídeo depois da vinheta, fechou? Solta a vinheta, Marcel! E se você quer jogar um RPG legal, bacana, é muito interessante que o seu personagem não seja apenas um herói indestrutível, inquebrável, forte pra caramba, explosivo. Até os personagens que são de jogadores combeiros, eles também têm algum traço de humanização para que a história fique legal. A não ser óbvio que você queira somente fazer um wargame, somente sair matando todo mundo, sem interpretação de nada e só tomando decisões táticas do que está acontecendo. Se você quer um RPG onde a interpretação é um elemento muito importante, ou talvez o foco do grupo, então veja esse vídeo que a gente vai te ensinar como você pode dar um toque de humanização no teu personagem. Bora lá? Então, o primeiro movimento que você precisa pensar, ele é muito engraçado, tá? E isso vai ser muito divertido pro teu personagem, que é dê um item comum pro teu personagem e que ele vai ficar com ele por muito tempo. Exemplo, em Hollywood, se você assistir um vídeo, que tá na Netflix, vou colocar pra vocês, que é os clichês de Hollywood, uma das coisas que eles usam pra humanizar alguns personagens é colocar uma cesta de supermercado na mão deles. Isso mesmo, eles andam com cesta de supermercado. Por quê? Porque só quem vai no supermercado são os humanos, são pessoas normais. Então quando você coloca um alienígena, você coloca alguma outra espécie segurando a cesta de supermercado, você humaniza ele e traz por quê? Pro dia a dia das pessoas. Então um dos grandes segredos que você pode elaborar, que você pode testar na sua mesa, coloca um item comum. Talvez o seu personagem, ele queira muito carregar um anel, um sinete, talvez, de alguma família, de alguma coisa que aconteceu. Ou talvez o seu personagem queira carregar uma vela, ou então ele seja muito apegado a uma lanterna. Vamos levar pro sci-fi também, né? Ou talvez, se for uma personagem, a gente pode brincar com o diário. Ela tem o diário dela, onde ela faz as anotações dela, onde ela brinca com as coisas dela ali, onde ela desenha, talvez. Traga elementos da vida comum pro seu personagem. E aí ele começa a sair dessa história de ele ser o mega herói, ele começa a vir pro humanizado e fala, poxa, olha, a gente tá todo mundo aqui no mundo comum. E quando a gente traz pro mundo comum, o mundo das pessoas como eu, como você, né? Não do Superman, do Batman, Wolverine, etc. Então quando você traz esses elementos do mundo comum pro seu jogo de RPG, você humaniza o teu personagem. O seu personagem ele fica mais interessante, ele fica curioso. Mas por que essa elfa ou essa anã carrega esse diário? Por que esse mago ou esse feiticeiro carregou esse anel, esse sinete, esse colar, né? Por que eles têm apego a esse determinado item? Tem um item de apego ali, mas um item bem comum, bem encontrado em qualquer lugar praticamente. Isso vai ser muito interessante pra tua história, tá? E ele vai humanizar. Por quê? Porque todo mundo poderia ter. Às vezes é uma garrafa de alguma bebida, né? Ou, por exemplo, numa mesa de Cyberpunk, um dos meus jogadores tinha um apego com uísque. Então ele via o uísque, ele queria sempre pegar o melhor uísque e ia trocando as garrafas de uísque para que ele ficasse sempre com o melhor. Isso é interessante de fazer, por quê? Porque isso humaniza o personagem, tá certo? Olha que interessante essa ideia. O segundo ponto é, tenha uma falha comportamental. Dê pro teu personagem um cacuete, alguma falha, ele é viciado em jogos, ele é viciado em bebida, ele é viciado em alguma coisa. Traga alguma falha, talvez ele tenha um cacuete que você vai interpretar e vai trazer. Talvez ele tenha medo de alguma coisa e assim, e coisas simples, né? Por exemplo, a gente tá numa fantasia medieval e o cara tem medo de árvore. Esse é bem difícil de interpretar, então cuidado. Mas dê um medo pra ele, dê alguma falha pra ele, né? Às vezes ele tem nojo de alguma coisa, então pense nisso. Ou ele fica triste quando sempre que aparece tal coisa que é comum no cenário, ele fica triste. Então comece a pensar em falhas que você pode dar pro seu personagem. Existem muitos sistemas que trabalham com falhas, né? Um dos mundos que eu gostei de trabalhar foi com GURPS, que quando eu tava montando o personagem, pra pôr algumas coisas boas, eu tinha que colocar algumas coisas ruins. Então, por exemplo, pra eu ter essa magia tal, eu tinha que dar uma falha que eu tinha que comer mais, por exemplo. Eu não lembro agora qual que era o movimento que eu tinha lá, mas eu tinha que comer mais. Então, olha só que interessante, a gente vai começando a equilibrar e é isso, a gente é humano. E com o humano é cheio de falhas. Não existe humano perfeito. Quando a gente alcança a perfeição, é bem provável que você não estará mais presente e não estará assistindo esse vídeo, ok? Porém, como nós somos seres falhantes, né, que é isso que faz a nossa beleza, na verdade, é a nossa desigualdade no nosso rosto que deixa a gente bonito, é a gente errar na vida, aprender com isso e evoluir, que deixa a gente mais inteligente, mais esperto e transforma a nossa vida. Então, é através das falhas que o teu personagem, ele vai poder, inclusive, evoluir, caso você queira. E se ele evoluir, eu te recomendo que você coloque uma outra falha no meio do caminho e vai descobrindo isso dentro da história do seu personagem. Combinado? E o terceiro item é: crie uma roda de relacionamentos para os seus personagens.
Ou seja, coloque pai, mãe, irmãos, amigos, grupos profissionais, grupos de diversão, crie outros personagens em volta do personagem e dê de bandeja pro mestre. Fala assim, mestre tá aqui, inclusive quebra o paradigma de que pai, mãe tá morto, cara, já cansou isso, tá? Então cria um outro paradigma, traz pra ele, mestre, tá aqui, ó, eu criei uma história. Geralmente, tá, o que acontece? Eu tenho dois tipos de jogadores, aqueles que escrevem uma história desse tamanho, que eu falo, meu Deus, um parágrafo, a história do teu personagem, ele fala, tá bom. E aí o jogador interpreta bem, ele desenvolve muito bem esse personagem. Agora, eu tenho jogadores que escrevem 10 páginas de história, que eu adoro. Por quê? Porque a gente começa a elaborar muita informação em cima disso. Então, quanto mais você elaborar a tua história, mais linhas de relacionamento você vai ter e você vai criar. Pro mestre vai ficar muito legal, porque ele vai poder trabalhar mais com você e você vai humanizar. Por quê? Porque nós seres humanos, nós temos conexões. Não necessariamente elas precisam ser conexões positivas. Às vezes você está criando um personagem que ele é mais tímido e fechado, ou até mais furtivo, digamos assim, e ele não vai ter muitas conexões, a não ser aquele comerciante, onde ele troca algumas das mercadorias, ou aquele outro cara que ele vai ajudar a trazer tal informação, tal coisa, que ele vai sendo útil no seu dia a dia. Geralmente a gente tem uns patronos, a gente tem pessoas que cuidam da gente durante o nosso crescer. Então elabora isso, e elabora desde quando você era criança até o momento atual do teu personagem. Isso vai fazer o teu jogo ficar mais interessante. Então lembrando, dê um item muito comum pro teu personagem, isso é muito divertido de ficar pensando o que é o item comum que o meu personagem carregaria. Dê pelo menos uma falha, eu gosto de dar umas 2, 3, tá? Mas dê pelo menos uma falha pro teu personagem, que você vai ter que interpretar e lembrar disso constantemente nos teus jogos, e crie uma rede de relacionamentos, que vai ser legal por quê? Porque quando o humano se relaciona, simples assim. E aí também dá de bandeja pro seu mestre. Trazer esses NPCs para você interagir com eles e ganhar em cima disso. Fechado? Essas são as dicas para você, 3 dicas super rápidas, super simples para você humanizar o teu personagem. Agora, se você é jogador e quer criar um personagem bem bacana, eu vou deixar o link aqui embaixo de uma ficha que o Sam Rock fez pra gente da Nocturp. Ele compartilhou com a gente que ele já usa esse modelo de criação de personagem aí há mais de 20 anos e você pode usar e criar seu personagem com vários elementos ali que ele vai trazer para você refletir, tá certo? Então, bora lá, clica nesse link, baixa, então curte, comenta, compartilha, deixe suas dúvidas aqui. Quanto mais você deixa suas dúvidas, mais a gente cria vídeos legais para você. Combinado? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Clica aqui ou clica aqui que deve aparecer alguma coisa para você. Tchau!